espero que hoje dê uma luz sobre esses encontros dolorosos na nossa vida. Vou falar de alma gêmea. Tem que ficar até o final, porque no final que sempre tem a pegadinha ali para você passar a semana pensando. Então tá, gente, eu vou começar, tá bom? Para que a gente não perca tempo. Então, vamos lá. Todo mundo preparado para falar sobre esse assunto tão delicado e controverso que é a alma gêmea? Complicado, né? Gente, a alma gêmea, né? Ela tem várias versões. Tem várias pessoas que têm várias teorias sobre a alma gêmea. As teorias que eu vou... Óbvio que eu não vou passar aqui as teorias para vocês, porque a gente ia ficar um ano falando sobre a alma gêmea, mas eu vou trazer algumas informações para as pessoas que já estudavam. Vai ser bem fácil assim, ou não, mas para quem está chegando agora, geralmente eu abordo os temas de uma forma bem realista, para que a gente compreenda, transmute, transforme e siga, não é? E com a alma gêmea é a mesma coisa. Então, a alma gêmea, gente, a forma mais simples de falar o que é a sincronia entre almas que se apresentam como um mistério. Elas se encontram, elas, né, estão em lugares ou viveram vidas muito parecidas e que é uma coisa que na realidade, almas gêmeas a gente não tem como explicar, né? É um mistério, não tem explicações. Porque mesmo as pessoas que não acreditam, um dia elas se apaixonam, né, e causam um tumulto na vida delas. E não tem como explicar isso. Até porque não são explicações convencionais que as pessoas vão dar. E todo mundo que já se apaixonou pelo menos uma vez na vida sabe disso, não é mesmo? Então, meus queridos, a ideia da alma gêmea, ela na realidade está muito, mas muito distante desse amor apaixonado, né? Entre homens, mulheres, sabe? E é uma ilusão. Então, às vezes as pessoas falam assim no consultório pra mim, né? Ah, eu quero encontrar minha alma gêmea. Aí eu fico até com medo de falar pra ela se eu falo a verdade ou continuo esperando ela achar a alma gêmea e depois a gente resolve o problema, sabe? Porque é complicado. Quem realmente quer viver essa concepção alma gêmea. De qualquer forma, hoje a gente vai desvendar alguns desses mistérios desse assunto tão polêmico e eu vou querer a sua ajuda. Que você também traga ali informações com a sua experiência aí durante a live, que eu vou dando uma olhadinha e vou encaixando o tema junto com o que eu tô falando aqui. Então, vamos lá? Todos prontos? Então, meus amores, nas energias de coesão criacional, para quem não me conhece, eu sou Rosângela Missal, sou psicoterapeuta há 24 anos e eu já atendi mais muita gente. Eu não vou nem colocar em números, podia ser, sei lá, 2.000 pessoas em diferentes lugares do planeta, em diferentes ocasiões, homens, mulheres, em geral, crianças, às vezes alguns adolescentes. E as conclusões que eu tirei de alma gêmea, eu tirei muito do trabalho que eu desenvolvi em consultório com os meus clientes e depois conversando com algumas outras pessoas, né, da espiritualidade, terapeutas. Obviamente, hoje eu não vou falar para vocês, que a gente ia ficar muito tempo, mas eu vou colocar alguns pontos que vão fazer vocês ponderarem durante essa semana, que eu acho que vai ajudar. Porque algumas pessoas na última live, elas ficaram confusas entre a questão da alma gêmea, o fragmento de alma, e existe ainda companheiros de alma e irmãs almas. Então, na realidade, ela não se restringe apenas à alma gêmea, gente. Se restringe a um monte de coisa. A alma gêmea também pode acontecer com seres humanos e animais. Animais, não é uma coisa única, né? Que a gente romantizou um pouco essa história de alma gêmea, que nosso querido Shakespeare colocou numa lenda como Julieta, Romeu e Julieta, e aí as pessoas, né, até hoje se encantam por isso, não é mesmo? É complicado, mas vamos lá.
Então, a gente vai trabalhar com essa questão da alma gêmea e vamos ver se esse problema é real mesmo, se ele não é, se ele é verídico, se você pode viver isso ou você precisa correr dele o mais rápido possível. Então, eu espero que hoje eu possa trazer para vocês um pouco de compreensão dessas uniões que acontecem com essas almas através dos tempos. Porque hoje eu vou falar, gente, que a questão da alma gêmea, das irmãs gêmeas, das almas companheiras, não é só uma coisa dessa existência, né? É uma coisa que vem através da linha do tempo, que as pessoas chamam de vidas passadas, mas pode estar correndo nesse exato momento num plano multidimensional, que não seja esse que você está vivendo, outro lugar. E a gente trabalha com multidimensionalidade dentro das energias de coesão criacional. Então, o que eu presenciei dentro das terapias de coesão criacional, onde a gente fazia esses resgates destas partes, através desses desdobramentos dimensionais, foi de uma grande valia, porque eu pesquisei pessoas, amigos, e de uma forma que eu consegui tirar muitas informações. Informações muito valiosas que eu pude ajudar muitas outras pessoas. Então vamos lá? Então eu vou pedir que hoje você respire de verdade, bem profundamente, porque o assunto vai pegar, tá bom? Vamos lá, então vamos fazer a respiração, o barato do oxigênio. Eu vou pedir que vocês façam isso 3 vezes, 5 por 10, todo mundo fazendo no seu ritmo, vamos lá? Gente, respira mesmo, que vai valer a pena você ficar comigo hoje. Vai ser muito interessante. Vamos? E foi! Sente esse barato do oxigênio entrando dentro de você agora, que é para elevar a sua frequência para uma frequência superior de 4ª e 5ª D, para que a gente se conecte nessa energia de coesão criacional nesse exato momento, para que o seu coração se abra e a sua mente se abra para você compreender todas essas questões do l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Então vamos lá, meninos e meninas, prontos? Vamos falar de amor. E quando se fala dessas questões das metades eternas que as pessoas têm, que é eterno, né? O negócio não é assim, um pouquinho ou um momento. As mônadas fazem parte dessas energias também, que é da onde saem todos esses fragmentos e é onde fica tão complicado esse assunto. Então veja, gente, é uma expressão usada, almas gêmeas, almas companheiras, irmãs, almas, é uma expressão usada para que você possa compreender, na realidade, a simpatia e a finalidade que as almas têm umas com as outras. Então, na realidade, existe um sexto sentido dentro de você que vai simpatizar e se afinizar com determinadas pessoas, e vocês sabem disso, determinados acontecimentos vão fazer com que você tenha essa afinidade com elas. E quando você adquire essa afinidade com essas pessoas, você vai lembrando que essas almas sempre vai ter uma que vai recordar e a outra não lembra muito. Ou as duas não lembram de nada, que geralmente é o que está acontecendo e por isso que está um caos esse planeta também. Porque se as almas pudessem se reconhecer ou se permitisse esse reconhecimento, elas se uniriam e a frequência ia aumentar demais nesse planeta em amor e compreensão. Então, lembrando que as almas elas vão ser sempre compassivas entre si, porque houve um argumento, houve, né, um acordo que elas iam se encontrar nessa vida e criar esse equilíbrio, para que quando elas relembrassem completamente todas essas partes, elas pudessem retornar a essa perfeição absoluta e divina que é a mônada, né? A sua casinha tão esperada, que todo mundo quer voltar. Mas enquanto isso não ocorre,
as almas, em uma determinada fase de evolução, elas podem deixar de acompanhar essa evolução da outra parceira, da outra companheira, da outra alma, porque pode ser que ela não lembre, ela não queira lembrar esse encontro, porque esse encontro ele causa muitas emoções, ele causa muitos distúrbios até, ele causa muita alegria, muito amor, mas também muita confusão, porque o encontro dessas almas, elas geralmente não vêm, eu tô falando de alma gêmea, tá? Que tem mais outros tipinhos de almas aí que nós vamos falar. Quando essas almas às vezes se encontram, elas não trabalham juntas. Tem uma que reconhece, a outra não reconhece. Uma demora muito para reconhecer e a outra fica perdida. E aí o que acontece? Às vezes, até quando elas se encontram, existe uma explosão de emoções e sentimentos que elas acabam se assustando. E elas acabam até bloqueando esse encontro de almas gêmeas e almas irmãs. Muito triste isso, gente. Por medo, né, de se magoar e se machucar, o ser humano, ele também fechou essa portinha pro amor, né? Então, alguns, eles param de progredir. Então, apenas uma alma segue e a outra fica nesse processo de evolução e que faz com que a alma, no decorrer dos séculos, no decorrer de vidas após vida, ela começou a se perder e por isso que também existe muitas pessoas procurando a sua alma gêmea até hoje. Então, como eu digo, a minha talvez não nasceu ainda, mas né, a gente continua. Como eu estou falando para vocês, nem sempre todas as pessoas vão encontrar sua alma gêmea nessa existência ou em outras existências, porque uma evoluiu e seguiu o seu processo ascensionário e evolutivo e a outra ficou. Então, às vezes, realmente você não vai encontrar. E eu vejo no consultório muitas pessoas falando, né, porque eu gostaria de encontrar essa pessoa. Então, eu vou dar algumas alternativas para você, caso você não encontre sua alma gêmea nessa vida, para que você também continue seguindo o seu caminho. Então, algumas almas, elas vão ter que viver várias encarnações, e evoluir muito para que elas possam chegar a esse encontro em determinado momento da tua jornada ou da dela. Eu tô falando as coisas boas, né? Porque se a gente falar todos os seus fragmentos que estão presos em outras dimensões ou outras vidas, como vocês gostam de chamar, e que nesse momento precisava do teu amor próprio para se libertar, que para mim isso seria o ato maior do que uma alma gêmea podia fazer nessa encarnação. Mas vamos lá. Então veja, quando vocês estão nesse processo de que vai evoluir, se encontrar e eles não se encontram, quando esse encontro não dá certo, vocês começam a aproveitar com o errado mesmo. Aí vocês começam a viver relacionamentos com outras pessoas que não tem nem frequência com você, que se achou gato, bonito. Vocês começam a viver relacionamentos com outras pessoas que vocês vão acabar criando relações kármicas na realidade. Você não vai criar uma relação dármica, entendeu? Que é aí que vocês embananam tudo, a confusão. Eu sei que ninguém quer ficar sozinho, eu sei que todo mundo quer a sua alma gêmea, mas o que acontece, meus amores, que vocês vão ter que também trabalhar essas almas companheiras, que vai começar a moldar a tua personalidade e a personalidade dessa pessoa que tá com você também. Então vamos lá. Mas a gente também, nesse caso, para quem não encontrar sua alma gêmea nessa existência, gente, é que esse assunto é muito extenso. Eu poderia realmente falar sobre isso, sei lá, uns 4 dias seguidos, que eu gosto muito desse assunto. Então vamos lá. Nós temos também anjos que são amigos, que são também partes, fragmentos da sua alma, da sua jornada, e que você vai encontrar nessa existência, e são pessoas que vão mexer muito com você. E quando a gente fala alma gêmea, é uma pessoa que veio da mesma mônada que você, da mesma egrégora, e ela desce com o propósito de movimentar a tua vida em algum momento, caso essa partícula esteja acordada. E ela combina com você, antes de vocês reencarnarem, que vocês vão se encontrar e que vocês vão, que caso uma dessas partes não lembre desse amor, a outra vai vir e pá! E aí ela vai dar aquele despertar, e a partir desse despertar ela vai começar a
a crescer espiritualmente, evoluir e dar um grande boom na sua existência. Gente, a gente precisa viver relacionamentos com almas afins para que a gente desperte determinadas qualidades e lembranças que vão trazer às vezes coisas não tão boas, mas na maioria das vezes, se você até aprender com as coisas não muito boas que acontecerem com esse relacionamento, a sua alma vai evoluir muito e você vai poder criar até um vínculo positivo com essa pessoa, e o que vai agregar muito no seu processo de co-criador, porque tudo isso é só para você lembrar que você é um co-criador, e quando você se torna um co-criador, você vai poder fazer isso de uma forma muito positiva. Viver suas relações dármicas, quer dizer, kármicas, transformando todas elas em relações dármicas. Então, as questões dessas almas gêmeas, gente, vocês vão ter milhares. A questão de vocês acharem também que a alma gêmea é uma pessoa, não é. Vocês vão achar vários fragmentos dessas almas numa jornada. O problema é que às vezes vocês encontram companheiras de almas e vocês confundem com amor e se torna dor. Mas olha, gente, é assunto para mês. De qualquer forma, eu vou tentar me ater aqui à minha informação de hoje. Quando a gente... Deixa eu ver o que está escrito aqui. Então, vai achar outras pessoas. Quando a gente vai desenvolvendo essa cumplicidade com esses companheiros de almas, por isso que eu tô falando. Às vezes, se você não encontra a tua alma gêmea nessa existência, você vai ter a oportunidade de encontrar os seus companheiros de alma. E companheiros de alma, às vezes, você vai poder ter uma experiência muito, muito mais interessante do que se você achasse a sua alma gêmea. Então, eu vou falar para vocês sobre... os companheiros de alma, para que vocês entendam um pouco e que vocês evitem essas relações kármicas onde você vai confundir realmente a tua energia e você vai causar grandes perturbações energéticas e você não vai alcançar a frequência dessas almas companheiras, que eu prefiro até chamar assim, porque como eu já disse, um animal ele pode ser uma alma companheira para um ser humano e vocês estão vivendo uma ligação de alma gêmea com um animal, então não, assim, literalmente não viaja, sabe, porque as coisas às vezes são bem mais amplas do que a gente formatou, certo? Então os companheiros de almas também têm uma divisão em almas irmãs, que é uma leve diferença ali. E outra coisa, meus queridos, se eu não conseguir falar tudo que eu quero falar para vocês hoje, daí na semana que vem eu continuo, se vocês me permitirem. Então quem são os nossos companheiros de alma? Como eu falei, pode ser desde o pet, mas geralmente são almas muito semelhantes a nós. Almas que geralmente nos compreendem, sabe? Você é louquinho, assim, que nem eu. Sou uma pessoa, assim, bem louquinha. E aí as pessoas me compreendem. Porque quando você encontra esses companheiros de alma, essas almas irmãs, eles te compreendem na sua loucura. E isso, assim, eu acho ótimo. E nessa existência, eu tive o privilégio de pedir como Dharma ou como Karma, às vezes eu acho, mas é um Dharma, de encontrar muitas pessoas e muitos fragmentos e companheiros de alma para que eu pudesse ter esse contato e compartilhar com eles esses insights da minha alma e de certa forma ajudar todas essas pessoas. Então eu nessa existência tenho o prazer, porque metade das pessoas que estão me assistindo são companheiros de alma dessa existência. Então para mim, eu aprendi muito com essas pessoas e eu acredito que eles tenham aprendido muito comigo também. Então são pessoas muito semelhantes a nós. São pessoas que a gente sabe que tem a mesma dor, sente a mesma angústia, a mesma impaciência e aceita. Não é ignorar, é aceitar de uma forma compreensiva. Você sabe que aquela pessoa sente o que você sente. São pessoas que ajudam você na sua caminhada. Essas são as companheiras de alma, tá? Eu falei da alma gêmea ali, um pouquinho, né?
bem rapidinho. Agora eu vou falar das companheiras de alma, que é um tema que as pessoas não falam muito, elas falam sempre da alma gêmea. Então a companheira de alma é uma alma que vai ajudar você nessa jornada. Pode ser que a princípio você não goste muito dela, porque ela vai te trazer, na realidade, aquilo que você é. Ela vai ser um espelho bem grande para você, e daí às vezes ela fala uma coisa para você, fica brabo, com raiva, como já aconteceu comigo milhares e milhares de vezes que eu falava as coisas para as minhas clientes e elas ficavam muito, muito bravas comigo. Por quê? Porque eu falava algo que elas não estavam preparadas para ouvir naquele momento em relação à questão da alma gêmea, de hello, vamos acordar, vamos criar, vamos desenvolver autoestima através da consciência, que vai ser melhor do que você ficar perdido, né, com essa história de almas gêmeas. Mas são pessoas também que, ao contrário da alma gêmea, os companheiros de alma, eles raramente nos afrontam. A alma gêmea, ela afronta você, ela tem esse poder de tirar você do sério. Gente, tem exceções, senão vão dizer pra mim, a minha não foi assim, assado, cozido. Tem exceções, mas geralmente ela afronta você. E nem sempre você fica com a tua alma gêmea. Isso aconteceu comigo, é uma história que aconteceu comigo quando eu morava em Tóquio, gente. Eu encontrei a minha alma gêmea, que mudou a minha vida. Eu vou contando aos poucos, que vai acrescentando aqui no texto. E ele mudou a minha existência e eu me tornei o que eu me tornei hoje, até terapeuta, eu acho, graças a esse encontro com a minha alma gêmea. Mas me custou o coração, o fígado, o pulmão, a mente. Nossa, foi uma beleza. Na época eu fiquei muito arrasada. E é uma pessoa que eu lembro dele com muito carinho até hoje, que mudou. Ele me ensinou, ele ensinou dentro de mim que eu tinha um amor que eu nem sabia que eu tinha esse amor dentro de mim para doar. E quando eu encontrei ele, eu consegui sentir esse amor de uma forma inacreditável. Mas também depois aquela coisa, você fica comparando todas as pessoas que veio depois dele e nunca vai achar igual. Então é muito complicado esses encontros com a alma gêmea, mas era o que eu precisava nessa existência para eu poder desenvolver o meu trabalho. Então, ao contrário, né, os companheiros de alma, eles não afrontam a gente de jeito nenhum. Aliás, eles acompanham o teu processo, eles ajudam você, eles fazem com que você vá adiante. E eles sempre aparecem, essas pessoas, elas sempre vêm na sua vida num momento muito importante, que você tá precisando. Ai, gente, só um pouquinho. Que você tá precisando dessa ajuda. Sabe quando você tá meio mal, deprimido, que você não sabe o que fazer, de repente vem essa pessoa na sua vida. Então, quando vocês encontram essas almas companheiras, elas vêm para dar uma sustentação naquele momento da tua jornada e te dar um upgrade para que você tenha energia de casa, porque a questão da alma gêmea e da alma companheira é você ter alguém que possua a mesma frequência energética que você, para que você possa se sentir feliz em algum momento da tua existência. E aí, essa transformação começa te dando força, te dando coragem, e você vai começar a ver que essa relação, ela te fortaleceu. Não foi uma relação como a da alma gêmea que pode te confundir. Então, os companheiros de almas, eles podem reencarnar em figuras como seus pais, seus irmãos, amigos muito próximos. Então, como já foi dito ali, algumas pessoas acham que realmente são almas gêmeas. Pode ser, mas aí são companheiros de almas. São pessoas que realmente enaltecem a tua existência e te amparam de alguma forma. Esses companheiros de alma são a nossa exceção, a nossa alternativa, a nossa alternativa para a alma gêmea. Se caso você não tiver essa conexão ou esse encontro com a sua alma gêmea, você opta pelo companheiro de alma. Que esse companheiro de alma, por ele ter essa frequência mais de irmão, mais de amigo, de outras vidas até, vai ser um relacionamento mais suave, mais sossegado. Mas a hora que você encontrar essas pessoas, você vai saber que são eles.
A questão, às vezes, gente, que quando a gente encontra esses companheiros de alma, a gente sabe que foi irmão deles em outra vida, ou a gente sabe que teve alguma coisa, eu gosto tanto dele que parece um pai. Quantas vezes eu escutei isso em consultório? Nossa, eu gosto tanto do meu namorado que ele que parece um pai. E aí você ia fazer, né, terapia com ele, você descobria que na outra existência realmente ele foi pai da guria na outra vida, entendeu? Então é complexo, mas eu não vou falar disso, nem devia estar falando. Em suma, continuamos aqui. Para quem está acompanhando minhas lives, eu gostaria de pedir um segundo nesse momento e agradecer a todas as pessoas que mandaram luz para aquele meu amigo que estava em coma. Ele fez a passagem dele de ontem de madrugada para hoje. E o que a gente pode falar, né? Ele também foi uma alma companheira para mim, ele foi um companheiro de alma, a gente trabalhou, quer dizer, eu ia no bar dele fazer festa, a gente viveu coisas magníficas, a melhor época da minha existência, eu vivi com essas pessoas, então a gente tá junto através desse coração, eu e mais acho que 10 pessoas, então eu quero agradecer a todos que enviaram luz e energia. Ontem foi bem chocante, mas bem impactante, porque como eu falei, a gente tinha um plano de todo mundo voltar para Bali e viver a nossa aposentadoria lá pelos últimos anos da nossa vida. Então é muito difícil, porque já perdemos 2 amigos desse grupo. Mas, né, continuamos, porque ele foi um companheiro de alma para mim. Ele foi um fragmento muito importante que ele me trazia muita alegria. Até na época que eu dava festa no bar dele, eu dei uma festa brasileira e aí eu fui comprar um CD, eu comprei o CD do Tchan na época e tinha aquela música da dança da motinho. E eu só ando de moto e na época eu tinha uma motinho também, era uma verdinha assim, parecia um grilinho. E eu ensinei pra ele a dança da motinho, porque ele falava, o que eles estão falando? Eu falava, não tem sentido nenhum, mas é divertido. E aí eu ensinei pra ele, dança da motinha. E a gente dançava aquilo, cada vez que a gente se via, a gente levantava, não importava onde a gente estava. E a gente fazia a dança da motinha, acredite ou não. Então é isso que um companheiro de alma faz na vida de outro companheiro de alma. Ele faz com que você tenha memórias maravilhosas de uma época da tua vida que você vai guardar no seu coração para sempre. Então, aonde ele estiver, Taka-chan, Tomodachi wa heiwa de arimasu. Anata wa watashi no kokoro no uishi ni imasu. Sayonara, Tomodachi-chan. Sayonara. Itsu demo yoroshiku onegai itashimasu. Arigato. Muito obrigada de verdade, gente. É que é inevitável você dar um tema como esse e não falar dessas pessoas dessa época da minha vida. Eles foram muito importantes, assim como vocês também são aqui. Gente, e quando não existe nenhuma atração sexual por essa pessoa? Se você encontrou esse companheiro de alma e essa pessoa, você não tem atração sexual por essa pessoa. O que ela é? Ela não é sua alma gêmea, você tem uma grande afinidade com ela, você consegue conversar horas, você dá risada, você viaja, mas você não tem atração sexual por ela. O que ela seria? Ela seria uma alma irmã, que também é uma alternativa da alma gêmea, caso você não se importe com isso. Tô dando alternativas aqui para ser feliz, gente. Parar de ficar esperando a alma gêmea, porque a alma gêmea às vezes ela demora. Pode ser que você espere algumas vidas até encontrá-la de novo. Então vamos optar por outras almas, outras irmãs. Para que a gente continue sendo feliz nesse planeta. O que importa é evoluir, aprender com eles, transmutar coisas, energias que ficaram estagnadas já de outras frequências, de outras existências e outras dimensões e continuar a nossa jornada. Então, quando você não tem atração sexual, você vai ter uma alma irmã. E quando você encontra uma alma irmã, é como
É como a alma companheira, são pessoas com quem a gente se sente maravilhosamente bem, é uma afinidade muito legal, particularmente são poucas as pessoas que a gente vai encontrar assim na nossa vida, mas são pessoas que vão marcar sempre, que vai estar sempre com você, que você sempre vai guardar no seu coração, não importa quanto tempo ou quão longe você esteja dessas pessoas. Então ontem até eu falei com meu amigo lá desse grupo, né, que ele mora em Bali, e aí a gente conversou muito, é complexo, gente, é a vida, né, que nem meu pai dizia, meu falecido pai também dizia, para morrer a gente tem que estar vivo, e por isso que eu aposto na alegria, na felicidade das pessoas. Aí às vezes as pessoas dizem para mim, ai, mas será que não é uma utopia? E se for, sabe, que diferença vai fazer? É melhor você tentar pelo menos, porque passar por essa existência e não ter tentado é muito triste, não é mesmo? Então, essas pessoas, elas são poucas pessoas na nossa vida que vai ver assim, mas as que vierem você vai saber, porque é melhor pouco com muito, muito amor que vai mudar a tua existência. De certa forma, os companheiros de alma e as almas irmãs nutrem muito amor. E eles também provocam dentro da gente uma libertação para que você vá através desse autoconhecimento, para que você expanda a sua consciência, para que você busque as coisas que você quer na sua existência. Então essas pessoas são as pessoas que você realmente deve parar e agradecer em ter ao seu lado. Fragmentos de alma, companheiras de alma, almas irmãs, almas gêmeas. Aqui a alma gêmea, gente, eu já encontrei essa alma gêmea, encontrei outra também, e ele não me reconheceu, e eu tenho essa memória de poder transitar em planos multidimensionais, que é a coesão criacional, e eu converso com eles em etérico, de certa forma, acredite ou não, também não faz muita diferença, e ele falou pra mim que ele não estava pronto para me reconhecer. E foi muito bonito e ele ficou nervoso e ele foi embora. Então, às vezes, você tem como encontrar mais que uma vez a alma gêmea nessa vida, mas eles não vão reconhecer você, o que é uma coisa muito triste também. Que reconhecer a alma gêmea, a minha visão do que é reconhecer a alma gêmea é uma coisa, mas o que eu tenho visto por aí é outra. Então, pode ser complexo falar isso. Gente, o que importa é que quando duas almas gêmeas se encontram, eles podem estar, que é isso que eu tô falando, em pontos diferentes nesse seu processo de evolução na vida deles, né? De como eles estão se sentindo nesse momento da vida. Pode ser que eles estejam em lugares geograficamente diferentes, então pode ser que um esteja no Brasil, o outro pode estar em outro lugar. Então tem isso também, claro que vocês podem pegar um avião e se encontrar, mas aí realmente vocês devem ter cocriado muito legal antes de reencarnar. Então, às vezes você encontra a pessoa e ele está em diferentes processos de evolução e ele não reconhece você. Uma delas é que talvez eles não estejam prontos para viver essa aventura, que é o encontro de uma alma companheira ou da alma gêmea. Que eu não gosto muito da alma gêmea, porque ela é uma coisa assim que se tornou um mito. Eu tenho que atravessar 3 montanhas, navegar 40 mares para encontrar a minha alma gêmea, e descobre que o cara é um mala. Então vamos para a alma companheira, que é mais legal. Então, você talvez não esteja preparado para viver esse romance, porque ele vai chacoalhar você de uma forma que realmente você vai desestruturar tudo que você acreditou como vida até aquele presente momento e criar sentimentos e emoções que talvez você nem sabia que existia, que foi isso que aconteceu quando eu encontrei com a minha há muitos e muitos anos atrás, da qual eu agradeço imensamente todos os dias, porém foi de grande confusão na época. Mas se a pessoa não estiver pronta para viver esse amor intenso, um dos dois, dessas almas se encontram, mas um vai boicotar o outro. Um vai ver e dar todo apaixonadinho, o outro vai embora e vai cortar, entendeu? Ou então um vai estar todo nananá, o outro vai embora, porque eles não vão sustentar. Então, se um tiver desperto e o outro não, vai ocorrer esse choque e esta confusão faz com que eles se afastem de você. Então, talvez muitas pessoas já encontraram esses fragmentos de alma e a outra pessoa ficou com medinho e se afastou de você.
outro problema em relação a essa energia de amor, l'amour. Então, às vezes, as almas, olha, presta bem atenção que essa parte é bem legal, ó. A pessoa que está desperta, ela, em algum momento da consciência dela, do espírito dela, da alma dela, sabe que eles vão se reencontrar novamente em algum lugar, ou nessa vida, ou em outra vida, ou em outro universo paralelo. E aí o que essa alma mais expandida faz? Ela aceita que essa aqui vai embora, que foi o que aconteceu comigo. Tudo certinho até aqui, gente? Vocês estão curtindo o que eu tô falando? Senão a gente pode falar de política também. Posso continuar? E aí, a mais evoluída, ela vai se sacrificar por esta, em prol da consciência e a expansão da outra. Ela se sacrifica, então ela diz para a outra, vai, pode ficar sozinha, segue o teu caminho, vai, né, vai com a tua experiência para que você aprenda o que você precisa aprender, e eu vou esperar. E se caso a gente não se encontre nessa existência, a gente vai se encontrar em outro plano, em outra dimensão, em outro lugar, então eu te espero. Gente, que coisa mais linda, é um ato de compaixão inacreditável você esperar por uma existência, 2, 3 ou mais até encontrar. Então, por isso que tem muitas pessoas que preferem a solidão, vamos colocar dessa maneira, elas preferem estar só do que literalmente mal acompanhadas, certo? Não é lindo? Quando essa alma desperta e ela se sacrifica para a evolução da outra, eu acredito que, de certa forma, gente, não, por favor, não me interprete bem, eu não estou acima de nada e de ninguém, só que como isso aconteceu comigo, eu realmente tive que deixar ele ir, porque eu não tive opção. Na época eu sofri muito, eu era muito jovenzinha, entende? Mas eu entendi que ele despertou um amor em mim que eu não sabia que eu tinha. E que eu tinha a capacidade, olha, o que eu aprendi com a minha alma gêmea, que a partir daquele momento eu poderia amar qualquer pessoa que eu quisesse na minha vida. E aí eu comecei a distribuir esse amor da maneira que eu conseguia, da maneira que eu posso, e tento fazer o meu melhor até hoje. Não sei se faz bem, se faz mal, se eu faço certo ou errado, mas eu pelo menos tento. Meus amores, queridos e queridas, que falaram que eu só falo das meninas, é mentira. Engana-se quem pensa que o encontro da alma gêmea vai conduzir você para um ai felizes para sempre. Que isso não é verdade, raramente acontece. Mas se aconteceu com você e você está feliz até hoje com a sua alma gêmea, por favor, depois você vai lá e comenta. E por quê? Porque a alma gêmea é aquela que a gente vai ter aquela afronta, é aquele encontro, aquele relacionamento que vai te trazer o dark side, né? Ela vai te movimentar de uma maneira bem dark, porque ela vai te trazer o espelho. Faz sentido? Ai, que bom que faz sentido aqui. Quando faz sentido, a alma se liberta, sabia? É tão bom, né? Quando você escuta alguma coisa que faz sentido de uma maneira bem simples, que você não precise se debater muito. Fico feliz. Certo? Então, ela vai trazer desafios muito grandes para a sua vida amorosa. Coisas que talvez você nunca tenha passado numa existência inteira. Então, queridos, sinceramente, eu tenho mais 3 aulinhas para dar sobre isso. Se vocês quiserem continuar, semana que vem eu posso continuar, se todos estiverem de acordo. Que daí, semana que vem, eu vou explicar para vocês, quimicamente falando, cientificamente falando, o porquê que essa relação alma gêmea, chama gêmea, irmã alma, é reconhecível fisicamente e, digamos, energeticamente. Como é que você reconhece essas pessoas? De que forma? Você olha num bar, num lugar, e você olha essa pessoa e diz, uau,
A gente tá falando mais de almas companheiras, né? Que a alma gêmea é essa alma que você sabe que você vai encontrar essa pessoa e ele vai te causar muita revolução, você vai ficar mal, não vai dormir, vai comer, vai emagrecer, vai engordar, sabe aquela coisa? Essa é a alma gêmea. E no final, de tão parecido que vocês são, e geralmente o destino de vocês não vai para o mesmo lugar, porque assim é o encontro das almas gêmeas, são acordos pré-acordados antes de encarnar, então geralmente ele vem realmente para movimentar. Então, existe sim, fisicamente, biologicamente, energeticamente, sim, existe reações bioquímicas no corpo que faz com que você reconheça essa energia e essa frequência. Então, meus queridos, eu vou falar sobre isso na outra semana e eu poderia falar na outra ainda, se vocês tiverem interesse nesse assunto, sobre alma gêmea, irmãs, almas, irmãs, companheiros de alma. Eu particularmente me interesso muito sobre esse assunto. É necessário esse encontro? Eu gosto de companheiros de alma porque geralmente a gente se diverte mais e a gente produz junto mais. Então tá, semana que vem nós vamos continuar, tá? Tomem chazinho de rosa. Se você não sabe do que eu estou falando, pegue a sua dica ali no IGTV, que eu vou falar sobre as rosas, porque realmente tem me feito muito bem esse chá de rosa. E eu quero passar isso para as pessoas também. Gente, eu vou desligar a live para que eu não perca ela. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma pergunta, deixa lá depois. E a gente continua semana que vem. Se eu te auxiliei de alguma forma, se eu dei alguma dica legal, se eu deu aquele clique na sua cabeça de alguma maneira, eu peço que você compartilhe com seus amigos, divulgue. Se tiver outras pessoas que têm interesse nesses assuntos, só avisa que a palestrante é meio louquinha, que aí eles vão se acostumando comigo. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, que me acompanha. Eu quero agradecer pela força, pela luz que vocês deram essa semana. Gratidão por vocês existirem na minha vida. Gratidão por vocês serem meus companheiros de alma nesta vida, que isso me deixa muito feliz mesmo. Porque além de eu poder encontrar vocês e reviver todas as coisas maravilhas, principalmente no dia da Wicca, que as irmãs se unem e fazem uma festa, a gente também tem se apoiado e sustentado as nossas energias juntos, que tem auxiliado muito nesse período aqui de quarentena eterna, certo? Meus amores, beijo imenso, espero que vocês estejam todos bem. Pratiquem o que vocês já estão aprendendo aqui, que vai ajudar muito. Obrigada por vocês me ajudarem nesse processo de estar nesse planeta também evoluindo. Muito obrigada. Fiquem nessa frequência maravilhosa de coesão criacional e até semana que vem. Beijo!